Graça e paz a todos. Deus abençoe a tua vida. Benditos que aqui estão. Bem-aventurados que ainda hão de chegar nesse estudo. Que Deus possa abençoar a tua vida, clarear a tua mente, clarear o teu coração, e que você possa aprender um pouco mais a maneira de que foi a crucificação de Cristo. Neste momento nós vamos falar do momento exato em que Jesus é preso, em que Jesus tem um encontro com Judas e os soldados romanos, com os homens que o prenderam. Então, lembrando a você que essa é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula foi sobre o Getsemane, o momento que ele estava no jardim, no Monte das Oliveiras, no jardim Getsemane. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, digo para ti, volte lá, assista, para que você possa entender os mínimos detalhes, né, do comparativo do que é escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Aproveita neste momento, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que nós vamos fazer até a ressurreição de Cristo. E se inscreva no canal, deixe teu like, deixe teus comentários, se você está conseguindo acompanhar a aula até aqui, se está sendo clara, de fácil entendimento para ti. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Então você pode olhar na tela do computador ou na tela do teu celular, não sei para onde você está assistindo essa aula, ou até mesmo você pode abrir a tua Bíblia, que eu de preferência prefiro que você abra a tua Bíblia e faça o acompanhamento por ela. Nós estamos usando a tradução King James atualizada. Essa é uma versão que tem no aplicativo de celulares, que é mais fácil para mim poder colocar na tela do computador para vocês, na tela do celular para vocês, e dessa maneira vocês poderem ler os versículos juntamente conosco. Amém? Então, sem mais demoras, Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 49, vai dizer assim, ó: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão, armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, este é quem procurais. Prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe: Judas, eu te saúdo, ó mestre, e deu-lhe um beijo. Em Marcos, capítulo 14, versículo 43, do 43 ao 46, vai dizer assim, ó: Jesus ainda não havia terminado de falar. Olha só que legal. Tanto no Mateus 47 quanto no Marcos 43, ambos estão afirmando: Jesus não tinha terminado ainda de falar. Veja lá no 47, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Em Marcos 43, Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espada e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Enquanto em Lucas 22, 47, vai dizer assim, ó: enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudar-lhe com um beijo. E no livro de João, capítulo 18, ele vai dizer: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado os destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Até aqui em João, até o versículo 3. Então, se você pegar e olhar bem a narrativa de Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui a forma de escrita tem uma certa diferença. Tem. Porque em Mateus ele está dizendo que eram líderes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo. E enquanto Marcos está dizendo que é mestres da lei, os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes. E enquanto em Lucas está falando que Judas foi guiando eles até o encontro de Jesus. Só que ele fala só da multidão, não fala quem era. E enquanto em João,
Está dizendo que eram soldados romanos enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Então, você pode ver que a diferença da escrita vem-se pelo tempo, pela memória. Lembrando você que João, quando ele escreve este livro, quando ele escreve este evangelho, ele já era de idade. Para alguns teólogos, alguns historiadores, ele já estava na casa de 90 anos. Então, recordando a você que você lembrar o que você comeu hoje de manhã é uma coisa, você lembrar o que você fez ontem é uma coisa, mas você se recordar o que você fez em torno de 50, 60 anos atrás, que é mais ou menos o que João está fazendo quando ele escreve o Evangelho de João, tendo que recordar de coisas de 60 anos atrás. Mas a diferença que tem nos versículos não é tão preocupante e alarmante, muito pelo contrário, nos dá uma visão maior, uma claridade maior, que havia uma multidão de homens, indiferente se os sacerdotes estavam juntos, os fariseus estavam juntos, mas tudo foi questionado e armado por eles. Uma coisa que eu quero te lembrar é o seguinte: os soldados romanos foram para prender Jesus, certo? Só que quando o soldado romano está lá, ele não está a mandato simplesmente de Roma, mas ele também está a mandato desses fariseus, desses sacerdotes que mandaram prender. E uma vez que alguém está indo em teu nome, é a mesma coisa que dizer que você está fazendo. Porque ele está honrando o teu nome, está respeitando o teu nome. Então esses soldados estão em nome dos fariseus e dos sacerdotes. Você consegue compreender e entender isto? Então esse é um tipo de questionamento que não se vale a pena perder tempo discutindo. Só que aqui nos fica claro o que está acontecendo. Aí eu quero que você leia comigo agora, que nós lemos no 48 e no 49 de Mateus, que Judas chega e dá um beijo em Jesus. No versículo 48 de Mateus 26 vai dizer: mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele que eu saudar com um beijo, este é quem procurais, prendei-o. Enquanto em Mateus 14, no versículo 45, está dizendo, ou melhor, no 44, ora, o traidor tinha combinado um sinal com ele. Está vendo que é a mesma coisa? Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, quer dizer mestre, e o beijou. Já em Lucas 22, está escrito: ao perceber-se que sucederia e que estavam com Jesus, eles puseram o Senhor: devemos atacá-los à espada? No versículo 49. Este é Pedro se manifestando. Porque no versículo 48, Jesus questionou, indagou Judas por meio de um ósculo. Está traindo o Filho do Homem? Lucas está falando que Jesus está perguntando: Judas, por um beijo me traíste? Entregaste o Filho do Homem? Olha só que interessante. E em João 18, vai dizer no versículo 4, no versículo 3, então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. E no versículo 4, entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento e tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles. Eles perguntou: o que procurais? E respondeu-lhes: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, naquele que o traiu, estava com eles. Olha só que interessante. Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas vai falar sobre o beijo que Judas deu em Jesus. No versículo 50 de Mateus 26, ele fala assim: amigo, me traíste com um beijo? Amigos, para que vieste? No mesmo instante, os homens pegaram Jesus. E olha só que interessante. Jesus chama o traidor de amigo. Jesus chama aqueles homens que vão prendê-lo, batê-lo, machucá-lo de amigo. Você, muitas das vezes, não quer chamar ninguém de amigo. Só que a pessoa que te ajuda a ir para a cruz,
A pessoa que te ajuda a seguir os passos de Jesus, essa verdadeira é teu amigo. Uma pessoa que te confronta para fazer você realizar a vontade de Deus, igual o que está acontecendo com Jesus, é uma pessoa verdadeiramente tua amiga. E uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que os homens judeus não davam um beijo uns nos outros em público. Para eles isso não era legal. Exceto em ocasiões formais. Esse tipo de beijo expressava respeito e afeição. Deste modo, o beijo de Judas foi um ato de vergonhosa hipocrisia. Porque um beijo que mostra afeto, respeito e afeição ser um sinal de traição foi desonroso, foi totalmente vergonhosa e hipócrita, porque a hipocrisia é você encontra uma coisa que você sabe qual é a maneira certa de fazer e não fazer aquela maneira certa, fazer a maneira errada. E Judas sabia que aquele sinal era um sinal de respeito, de afeto, de um carinho extremo, de um respeito extremo. Ele quis dizer para Jesus: eu te respeito, mas eu não sigo teus mandamentos, mas eu não sigo você. E é onde eu paro para te perguntar: será que você tem beijado a Jesus todo dia? Desonrando a palavra dele, desonrando a vontade dele? A palavra de Deus nos ensina que Jesus chama de amigos aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que guardam a sua palavra. Mas quando você guarda, não é você guardar e trancar as 7 chaves, não. Porque um dia Jesus vai te perguntar o que fizeste com os dons e talentos que eu te dei. Um dia ele vai perguntar o que fizeste com a tua vida. E as palavras dele que você fez com os mandamentos que você fez, guardou as 7 chaves? Você pode ver que tudo isso que aconteceu foi para a minha libertação e para a tua libertação, para a minha restauração e a tua restauração. Para que nós não fôssemos mais escravos do medo, escravos do pecado. Para que a nossa vida mudasse por completo, nós fôssemos verdadeiramente livres pelo sangue de Jesus. Só que ainda assim sempre parte de uma escolha minha e uma escolha sua. Os passos que nós vamos seguir, os passos que nós vamos dar. A vida, a maneira que nós vamos encarar ela, glorificando e exaltando a Deus em minhas coisas boas e as coisas ruins, ou adorando e glorificando a Deus só quando as coisas boas acontecerem. Essa é a diferença de um verdadeiro cristão ou um cristão frouxo. Em que nível você está? Em que situação você está? Aí agora, se nós lermos ali no versículo 50 de Mateus 26, é onde está escrito sobre o amigo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Olha só, Jesus pergunta para eles: por que vieram? Só que em Marcos 14, ele vai dizer assim, no versículo 45: então assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou, Judas beijando Jesus. No 46, e em seguida os homens agarraram Jesus e o prenderam. Em Lucas 22, vai dizer no versículo 49, porque Pedro e os discípulos perceberam e perguntaram, ao perceber o que sucederia e o que estava com Jesus, lhe puseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? No versículo 50 de Lucas 22, vai dizer: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Só que João vai dar uma narrativa mais clara, mais entendível. Ele vai dizer assim, em João 18, no versículo 4, vai dizer assim: entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento, porque nós já falamos que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele, por isso que ele se jogou no chão e o seu suor se transformava em gotas de sangue, e muita coisa acontecia ali naquele momento. E no versículo 4 vai dizer então: entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhe perguntou: a quem procuras?
Versículo 5 de João 18. Respondeu-lhe a Jesus de Nazaré, ao que lhe respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. No versículo 6, assim que Jesus lhe disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. E no versículo 7, Jesus lhe perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. E no versículo 8 é escrito: Jesus lhe exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai estes homens seguirem em seu caminho. Olha só, em algumas vai dizer que os soldados, os homens só chegaram e capturaram Jesus. Mas João, como ele estava lá, ele viu o que realmente aconteceu. Quando nós falamos que Jesus se entregou por mim e por você, é por causa dessa passagem de João, é dessa narrativa de João. João está dizendo que não foi simplesmente Judas chegar e beijar e ir lá e pegar Jesus, e o pessoal ir lá e pegar Jesus. Não. Quando eles veem tudo isso, todos ficam meio atordoados, meio paralisados, meio preocupados. E neste momento, Jesus pergunta para eles: Amigos, o que procurais? O que vieram fazer? Quem vocês procuram? E eles falam: Jesus, o Nazareno. E ele fala: Sou eu. Estes homens ficam com medo, dão passos para trás e se jogam no chão, preocupados, atônitos. Isso mostra que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, que eles estavam bem enganados do que estavam fazendo, porque temeram aquele momento, se preocuparam com aquele momento. Só que Jesus precisa perguntar mais uma vez: o que vieram fazer? Quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus exclama, ele declara, ele deixa claro: eu já disse para vocês, eu sou Jesus, quem vocês procuram. Ele se entregou por mim e por você na mão daqueles homens. E por isso que fica muito claro para você: ninguém tomou a vida de Jesus. Ele a entregou por você, por mim. Compreenda isto, entenda isto. É algo muito mais especial, é algo muito mais trabalhado, é algo muito mais claro para as nossas vidas. Mas daí você deve estar se perguntando: por quê? Por que esses homens se prostraram? Por que esses homens deram um passo para trás e se jogaram no chão preocupados, com medos, atônitos? Lucas 22, 52 e 53 vai nos deixar claro isto. Olha a tela do teu computador. Ele vai dizer assim: Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes. Jesus questionou, perguntou para eles: Vieste contra mim com espada e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Olha o que Jesus está querendo dizer. O fato de Jesus ter sido visto como um criminoso, porque ele fala: vieste a mim, como se estivesse liberando uma rebelião. E rebelião naquela época era coisa de criminalidade. Instigar o povo a fazer o que não deveria fazer. Porque ordem e decência não era uma coisa só dos nossos dias, é da época antiga também. Só que hoje nós temos muito mais direito do que antigamente. Antigamente o povo não podia fazer muita coisa. Tinha que aceitar e acatar as autoridades. E essa profecia, como um criminoso, se cumpriu em Isaías 53:12. A presciência de Jesus da hora, quando Jesus fala: esta é a vossa hora e lugar, não no templo. A sua prisão indica que tudo estava saindo de acordo com os planos de Deus, não como os planos dos homens. Mesmo que os principais sacerdotes e anciões estivessem agindo em conjunto com o domínio das trevas, Satanás e os demônios, ao prendê-lo,
Olha só que interessante. E isso foi o que fez estes homens temerem, porque ele questionou: eu tive com vocês o tempo todo. E nunca fizeram nada. E agora, no meio da escuridão, no meio das trevas, às escuras, às escondidas, sem ninguém saber, vocês armam isto? E acham certo? Aí, se você começar a analisar, versículo 51 de Mateus 26, eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. 52, mas Jesus lhe ordenou, embainhar a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Versículo 53, ou imagina tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Entretanto, como então se cumpriram as escrituras que afirma que tudo deve acontecer desta maneira? Naquele mesmo instante, Jesus se dirigiu às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espada e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendeste. Aí, Marcos 14, versículo 47, vai dizer: neste momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para vides me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Versículo 50 de Marcos 14. Logo em seguida, todos fugiram e abandonaram. Versículos 51 e 52, certo jovem, vestido apenas de um lenço de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Lucas 22, 52 e 53, onde nós lemos sobre a interrogação de Cristo. Só que daí chega João, no capítulo 18, versículo 6, vai dizer assim, assim Jesus disse: eu sou Jesus, e eles recuaram atônitos e caíram, como nós já lemos. Bem, versículo 7 continua: quem procurais novamente. Versículo 8, Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus, por isso se a mim buscai, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Olha só, os soldados só não foram atrás do momento em que Mateus, Marcos e Lucas estão falando dos discípulos, e Mateus e Marcos falando de um homem ali envolto no lençol, porque Jesus falou: não façam nada contra eles. Porque havia uma profecia dizendo que nenhum dos seus seria perdido. Consegue entender isso? E lembra que eu falei para você na primeira aula que quem é esse Marcos, da onde ele surge? Ali no versículo 51 e 52 vai falar de um homem no lençol. Teologicamente falando, com estudos, com poesias, mas sem nenhuma prova concreta. Este homem envolto no lençol era Marcos. Marcos, sabendo que tudo que aconteceria com Jesus, ele é o primeiro a escrever os 4 evangelhos. Mateus, inspirado no que Marcos faz e com orientações de Marcos, continua escrevendo para que as pessoas possam compreender e entender. Para somente depois de um bom tempo vir Lucas e João. Alguns historiadores e alguns teológicos tendem a dizer que entre Marcos e Mateus foram 20 anos a diferença de escrita de um para o outro. E já Lucas e João já é coisa de 40 anos entre Mateus e Marcos. Por isso tem umas pequenas diferenças de escrita, uma pequena diferença de visão. Pelo tempo que se passou, porque daí começam as provas, pessoas vivas que poderiam ser testemunha começam a desaparecer. As pessoas vivas, as provas reais, estão apenas em Marcos e Mateus. Só que em João está a própria pessoa que viveu a história. Consegue entender a diferença deles? E daí ele, em João 18, versículo 9, vai dizer: e isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Mas versículo 10 vai dizer: neste momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou a bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainhai a tua espada, acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Olha só, ele está dizendo a falar assim: eu não vou aceitar o que o Pai está me dando? Lembra lá em Mateus 26, está na tua tela, veja na tela ali, ó, 55, 56. Todos correram para que se cumprisse o que estava escrito. Marcos e Lucas vão falar a mesma coisa, e daí você vai poder ver João declarando por quê: para que nenhum dos seus fosse perdido. E enquanto eles estão conversando, falando sobre isso, os soldados estão indo atacar Jesus. Enquanto eles estão vindo em direção a Jesus, um dos discípulos pergunta, que há de se acreditar que é Pedro, pergunta: o que devemos fazer? Atacaremos esses soldados? Só que dá a entender que não tem um tempo de Jesus lhe responder. Pedro já puxa a espada e vai atacar aqueles homens. E é onde ele decepa a orelha de Malco. E quando ele vai para cima desses homens, os outros discípulos ficam todos parados, sem reação. Jesus se ajoelha, cola a orelha de Malco e fala para Pedro: Pedro, larga essa espada. Você não sabe que quem pela espada fere, pela espada será ferida. E neste momento que os discípulos percebem que Jesus não vai lutar, mas ele está se entregando, se rendendo, o medo, o desespero, o temor bate neles, eles saem correndo. A preocupação, eles saem correndo. Por quê? Porque isso é natural do ser humano, sentir medo, preocupação. Nós falamos disso no estudo de Eclesiastes, nós falamos sobre isso no estudo da Epístola de Pedro, na Epístola de Tiago, no estudo de Gideão. Cara, nós temos falado muito sobre isso nos outros estudos. Volta lá e assiste os outros estudos, para você poder ter por completo estes estudos. E daí, o que faz a diferença, quando Pedro larga a espada, é que Jesus colou a orelha de Malco. Se Jesus não tivesse colado a orelha de Malco, eles poderiam falar: olha, Pedro atacou um homem, machucou o outro, Pedro também seria morto. Só que nessa hora, iam perguntar: mas o que ele fez? Ele cortou a orelha de Malco. Mas a orelha está no Malco. Não, mas ele cortou. Mas se ele cortou, como é que a orelha está no Malco? Jesus tirou todas as evidências, todas as provas contra a vida de Pedro. Só que ele torna a reforçar uma coisa que ele já estava falando antes, nas orações dele, igual nós vemos na primeira aula. Não vou eu aceitar este cálice que meu Pai está me dando? Nós falamos do sabor amargo, da dificuldade, da luta, das frustrações, das chicotadas, dos cuspos, dos socos. Se Deus quer me ofertar isso, é porque algo para depois disso tem. Nós não enxergamos o depois. Deus enxerga. Consegue ligar os fatos e os pontos? Você diz que você ama Jesus, que você é discípulo de Jesus, mas não segue os passos de Jesus? Como pode ser discípulo de Jesus, não querendo aceitar as coisas boas e as coisas ruins de Deus, querendo aceitar somente as coisas boas? Jesus nos deixou a maior lição: é confiar em Deus em todas as circunstâncias. E ele falou: obras maiores vocês farão. Só que obras não quer dizer milagres apenas. Não quer dizer aquelas coisas apenas. Levantar paralítico, essas coisas. Obras têm a ver com amor, com caridade, tem a ver com o suportar das dificuldades. As coisas que vocês farão são maiores do que a dele, se permaneceres nele. Porque sem permanecer nele, não haverá maior, não haverá como. Porque é através do nome dele, por intermédio dele, que nós cremos e agimos. E nessa parte de Marcos, do 48 ao 50, as escrituras que precisam ser cumpridas não são identificadas com clareza. Mas o versículo 50 aponta uma certa visão para Zacarias 13:7, como uma delas. Todos deixaram, se refere aos discípulos que fugiram.
E se você perceber, Jesus falou: não poderia eu clamar ao meu Pai e Ele me enviar 12 legiões de anjos ou mais? Para você poder fazer uma conta clara, ele estava colocando em questão romanas, por causa da questão do que estava acontecendo com os romanos. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados, um número aproximadamente igual de tropas auxiliares apoiava cada legião. Deste modo, 12 legiões de anjos seriam equivalente a 72.000, ou mesmo que 144.000 anjos, mais que o suficiente para defender Jesus contra o prisionamento e a crucificação. Jesus expressou a mesma visão das Escrituras que ele ensinara no Sermão da Montanha. A quantidade de soldados, a quantidade de homens que foi enviada foi para prevenir tumultos. Os oficiais dos principais sacerdotes fariseus eram os oficiais responsáveis pela prisão. Tochas, lanterna eram necessárias para seguir um suspeito escondido em um jardim escuro. Você lembra o que é o Monte das Oliveiras e o Getsemane? Se não, volta lá na aula 1. A presença de armas revela que o grupo de captura esperava resistência. E a resistência que eles tiveram foi a de Pedro. Só que Jesus já dá um corte. Pode parar por aí, filho. Não é assim que funciona a coisa. Lembrando a você que a vida de Jesus não foi tomada. Ela foi dada, entregue por mim e por você. Irmãos, então estamos chegando ao final dessa aula. Aqui nós falamos no momento em que Jesus é preso. Ele ainda está no jardim, certo? Ainda está no Monte das Oliveiras. Mas na próxima aula, segunda-feira, nós vamos começar a parte mais forte da história. A parte onde vem muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas. Eu quero que você me acompanhe. Lembra, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilhe essa aula com alguém, porque essa aula vai ser de uma maneira que acredito eu que vocês nunca viram. Nós vamos falar fortemente de versículos e ligações dos evangelhos, para que você possa entender claramente como foi que aconteceu a narrativa da história. Nós temos várias visões, nós temos teologias, teólogos que falam muito sobre a crucificação de Jesus. Nós temos filmes que demonstram muita coisa interessante, legal, gostosa, bacana de ver. Mas acima de tudo, o ideal é você saber que o que mais nos revela sobre a morte de Jesus Cristo e a ressurreição são os 4 evangelhos. E você precisa saber o que os 4 falam. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e eu aguardo vocês para a próxima aula. Deus vos abençoe.